Fala aí, meus amigos, aqui das redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Pois é, chego aqui na primeira resenha do ano, falando tudo aí sobre o futebol brasileiro, futebol internacional, os outros esportes. Acabou a espera, né, gente? Acabou, né? Tanta ansiedade, tanta expectativa, e agora estamos na labuta, analisando tudo que rola no nosso esporte favorito, que é o futebol. Os estaduais já estão começando, alguns em alguns locais já começaram, outros ainda já vão começar já neste final de semana, neste sábado. E claro, a gente vai para dar um pente fino nas principais equipes, especialmente aqui em São Paulo com o Campeonato Paulista que vai começar, né? O principal campeonato estadual do país, né? Considerado também o mais equilibrado, o mais difícil, chegou a hora, realmente de vermos, especialmente os quatro grandes clubes de São Paulo entrarem em campo, né, para superarem as expectativas dos torcedores, né, com as contratações, com as manutenções de elenco, com a pré-temporada que os clubes tiveram, né? Então, eu vou passar um panorama, um pente fino sobre os quatro grandes de São Paulo e, claro, também dar um destaque sobre outras equipes do Campeonato Paulista, começando pela a equipe do atual campeão paulista, o Palmeiras. O Palmeiras que até agora não fez nenhuma contratação, né, nenhuma contratação, embora tenha conseguido fazer a venda do jogador Endrick de 400 milhões de reais, já vendido ao Real Madrid, o atleta de 16 anos, mas ele só irá para a Espanha apenas em 2024, quando ele completar 18 anos. E este Campeonato Paulista será certamente a porta definitiva para que o Endrick mostre todo o seu potencial, todo o seu talento que a gente sabe que ele tem de sobra. O Endrick é um jogador ágil, um jogador habilidoso, um jogador que vai para cima, busca o ataque o tempo inteiro, faz gol de tudo que é jeito. Isso a gente acompanhou nas categorias de base e já podemos ter um leve aperitivo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras campeão com sobras e o Endrick mostrou realmente a que veio. E eu vejo o Palmeiras mais uma vez sendo o time a ser batido, é o principal favorito para repetir a conquista do Campeonato Paulista, porém, não vai ser com aquela sobra como foi no ano passado. Não vai ser com tanta tranquilidade, visto a questão de não ter jogadores de reposição, já que o Palmeiras não fez contratações até o momento, pode pintar novos reforços ainda ao longo deste Campeonato Paulista. E claro, tem o time titular fortíssimo, isso não dá para discutir, né? A manutenção do elenco, como jogadores como o Rafael Veiga, como o Dudu, como o Rony, o próprio Henrique também, o Everton, Gustavo Gomes também renovou o contrato. Claro, é sem dúvida um time a ser batido. O Palmeiras é o principal favorito, isso não dá a discutir. Porém, e se pintar situações de que o time precisa fazer mudanças, contar com um elenco? Isso é o que o torcedor palmeirense ainda está na dúvida, está ainda muito incerto sobre o desempenho do time alviverde. Tá certo. No Campeonato Paulista, a história é uma. Agora, quando chegar em Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, a história será outra. No entanto, o Abel Ferreira com certeza já sabe o que fazer, já tem o seu plano definitivamente traçado. Alguns jogadores vindos da base do ano passado, os que podem chegar agora, vão ser avaliados pelo Abel Ferreira e certamente ele vai dar rodagem e confia muito nesses jogadores. Para mim, o Palmeiras que estreia hoje contra a equipe do São Bento é o franco favorito a ser campeão paulista mais uma vez. Vamos falar também agora do outro time, né, que fez aí uma movimentação até que interessante no mercado da bola e tenta rivalizar de igual para igual com o Verdão. O Corinthians, o Timão, ele fez de tudo e conseguiu manter o atacante Yuri Alberto, o jogador que ficaria somente até o meio do ano no futebol brasileiro e voltaria para o Zenit, porém o Timão conseguiu envolver jogadores revelação da base do Timão como moeda de troca e o Yuri Alberto permanece no Corinthians, ao meu ver, uma excelente sacada, visto que muita gente questionou, por que usou jogadores da base como moeda de troca e se eles explodirem lá fora e aqui, e aí a gente fica vendo navio? Não é bem assim. A questão do Corinthians é que
não tinha aquele atacante referência, aquele jogador de área, aquele jogador que define. E o Yuri Alberto foi esse jogador, principalmente na reta final da temporada de 2022, anotando gols importantes, garantindo o timão na fase de grupos da Libertadores da América deste ano. Então era um negócio indispensável que o Corinthians tinha que fazer. Claro, não tinha o dinheiro, mas a alternativa encontrada foi essa. E foi uma estratégia bem sacada. Ele, com o Roger Guedes, pode dar uma mobilidade e opção mais forte para o ataque, especialmente agora comandado com o técnico Fernando Lázaro, que muita gente questionou, muita gente criticou. Ah, porque o Vitor Pereira saiu, o Corinthians deveria ter contratado alguém de renome, alguém de peso. Só que dá para se entender que é o seguinte, o Corinthians está certo, fez contratações importantes, contratou o Matheus Bidu, contratou o Romero de volta, e espera poder contar com o bom desempenho e uma sequência maior de Renato Augusto, de Juliano, de Paulinho também. Só que espera-se um Corinthians que não fique somente jogando da maneira como vinha atuando, ou seja, bem postado na defesa, explorando contra-ataques. O Fernando Lázaro quer soltar um pouco mais o time, quer um time com mais volume de jogo, quer um time que saia mais para o ataque, e ele aposta, claro, nessa permanência do Yuri Alberto junto ali com o Roger Guedes para dar um volume mais de jogo. E o Romero é um atacante, mas ele também tem uma função tática importante na questão defensiva. Então, é um time que promete dar trabalho também, principalmente para o Palmeiras. Eu vejo o Corinthians como o segundo principal favorito deste campeonato paulista. O outro time que nós vamos falar é o Santos. O Santos que sofreu nas últimas duas edições de Campeonato Paulista, brigando para não cair, pois é, brigando para não cair para a Série A2, com uma coisa vexatória. Só que dessa vez o Santos se movimentou no mercado da bola, conseguiu ter um equilíbrio maior nas contas e isso permitiu que o Santos pudesse fazer algumas contratações consideradas pontuais. Trouxe 5 jogadores até o momento, entre eles de destaque o volante Dodge, que era do Fluminense, é um jogador bem interessante ali no meio de campo. Também trouxe o ex-goleiro Vladimir, né, com a saída do John, o Vladimir acabou acertando a sua volta ao time do Santos. O zagueiro também, que era do Ceará, também foi contratado. Então, o Steven Mendonça, do Ceará, também é uma ótima opção para o ataque. Então, eu vejo um Santos que não vai ser o favorito para poder brigar pelo título paulista, mas ao menos vai fazer uma competição mais segura, podendo se classificar até, eu creio, possa até chegar a uma semifinal de Campeonato Paulista, o que já mostra uma excelente evolução do time do Odair Hellmann, também contratado. Ele que chega, claro, não com aquela postura como o torcedor santista tanto vislumbra, tanto deseja, que é um time ofensivo, um time que ataca, o Santos do Daniel Alves. No entanto, ele chega para dar uma consistência maior, algo que faltou no Santos nesses últimos anos. Um time que tem um equilíbrio, uma eficácia de poder atacar, mas ao mesmo tempo um time que saiba também se recompor defensivamente. E o Odair Hellmann, nesse momento, é um nome muito bom para o time do Santos. Ele vai dar um equilíbrio maior para o time, vai dar uma sobrevida, especialmente com o Soteldo, com o Marcos Leonardo, com o Ângelo, indo para o ataque, dando uma proteção maior ali com a presença também do Rodrigo Fernandes, que está voltando, também com o Zanocelo. Eu acredito que ele encontrou uma posição ideal para ele dar uma protegida na defesa e ao mesmo tempo uma qualidade no passe para sair para o ataque, além, claro, das manutenções de alguns jogadores, como o João Paulo, que vinha sendo especulado, mas ele renovou o contrato agora até 2027. Então eu vejo o Santos que vai fazer um Campeonato Paulista muito mais seguro e acredito sim que possa chegar até uma semifinal de Campeonato Paulista. E o último que a gente vai abordar aqui é o São Paulo. São Paulo que, dentre os 4 grandes, foi o que mais contratou, até o momento 6 jogadores. Vemos o São Paulo dessa vez acertando a questão mais pontual. O Rogério Ceni foi bem enfático, ele fez questão de não iludir o torcedor com contratações mirabolantes, como a do Lucas Moura, como vinha sendo falado nos últimos dias. O Rogério Ceni foi bem enfático. Ele falou principalmente da questão econômica do São Paulo, que a gente sabe que o São Paulo não está bem ainda na questão financeira, porém, com o que dava para fazer, ele pôde fazer umas contratações pontuais. Isso acabou sendo bem interessante de ser visto.
um Rogério Ceni enfático, um Rogério Ceni direto, e ele fez acertos pontuais. O que, que ele quer do São Paulo? Ele quer um time compacto bem na defesa, mas que tenha uma boa velocidade no ataque, uma transição rápida, direta, para poder conseguir aí êxito na competição e também nos demais campeonatos que o time for jogar na temporada. Né? Principalmente ele priorizou muitos jogadores de ponta, jogadores de velocidade, para poder alimentar principalmente o Caleri ali na função ali de centroavante. Jogadores como o Wellington Rato, também como o Marcos Paulo, vieram para poder dar esse suporte mais ofensivo para a equipe. Então eu vejo que o São Paulo pode também fazer um campeonato seguro, não vejo como favorito, porém é um time que vai dar trabalho, é um time que tem uma boa velocidade, tem um bom esquema de jogo e o Rogério Ceni quer isso da equipe São Paulina. Não podemos esquecer também, né, que o Campeonato Paulista tem equipes que não são consideradas grandes, mas fazem bonito ao longo da competição. Além do Red Bull Bragantino, que fez uma certa reformulação no elenco, saiu o Emerson Barbieri, saíram alguns atletas, mas o time promete manter a sua filosofia de apostar em jogadores jovens e é um time que certamente vai dar trabalho. Outras duas equipes que eu gostaria de destacar, a Portuguesa, que está de volta à elite do Campeonato Paulista, fez contratações importantes, jogadores já experientes, rodados, é um time que promete também dar trabalho e vem, claro, bastante entrosado, embalado com a campanha que fez na temporada passada. E a equipe do Mirassol, o time atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso à Série B. O Mirassol que já nos últimos anos vem fazendo campanhas interessantes, um time bem montado, bem organizado, uma equipe que também vai dar muito trabalho. Vejo que ela também vai conseguir a sua classificação, talvez até mesmo até uma semifinal de Campeonato Paulista. Vejo o Mirassol bem organizado, além do Botafogo de Ribeirão Preto, outra equipe que também está embalada, promete dar muito trabalho aos chamados grandes do futebol paulista. É isso, essa é só o aperitivo do que vem por aí ao longo da temporada e eu quero ouvir de você. Quem é que irá avançar nessa sequência de Campeonato Paulista? Quem serão os favoritos para a sequência do Campeonato Brasileiro? Está com você. Comente, opine, divulgue, compartilhe aqui este vídeo. Até mais!